Opa, Boa boa noite. noite. Boa noite, Eduardo. Antes de tudo, eu gostaria já de agradecer a você, em nome da Meli, né? Falando aqui pela Meli, agradecer por ter aceitado esse convite aí e de estar aqui batendo um papo com a gente hoje aí nessa sexta-feira. E gostaria que você iniciasse, pudesse conversar um pouco, falar um pouco da sua trajetória até chegar a esse ponto aí no Acre. E mais uma vez, estamos bastante felizes de você estar aqui conversando conosco. Ó, primeiramente, boa noite. Para a gente é uma honra, viu, Lucas? E até no final da live a gente deixa também o contato, porque caso alguém se interessa, tenha interesse por algum dos trabalhos, alguma coisa que a gente vivenciou, a ideia é multiplicar em campo mesmo, tá? Então acredito que vai ser de grande valor aí para todos. Bom, eu fiz agronomia, formei em 2005 e acabei vindo para a região norte para trabalhar no INCRA. Fiquei um tempo no INCRA, trabalhando na divisão de desenvolvimento de projetos de assentamento e depois de um tempo acabei ingressando na Universidade Federal do Acre, né? E tanto na Legal. época do INCRA como da UFAC, a gente sempre viu um potencial muito grande, né, pensando em Amazônia, mas a gente sabe dos desafios, né? E aí cada região, cada localidade tem suas características e seus desafios, né? E também passei um Legal. tempo em Minas Gerais, né? Onde tive até a oportunidade de trabalhar com você, que foi também um momento bem produtivo ali, fazendo a pós-graduação lá em Viçosa, tá? Legal, legal. Eu acho que é muito comum assim a nossa, porque agora também, né, estou aqui no Pará, inclusive a gente se encontrou até mesmo no mesmo caminho aí, no mesmo segmento, né? Eu acho que isso é Uhum. interessante. Mas assim, sempre quando se fala, né, em Amazônia, em esse contexto, né, da agricultura nessa região, quais assim, o que seria, né, os fatores para a gente implementar esse conceito de sistema, esses novos sistemas que seriam sustentáveis para a Amazônia? Quais os fatores importantes que a gente deveria levar em consideração, né, antes de iniciar um sistema para produção de alimentos, por exemplo, né? Como é que a gente poderia iniciar esse processo? Bom, a pergunta eu acho que é muito pertinente, muito boa, né? A gente tem que começar conhecendo a realidade local, o contexto onde está aquela propriedade que a gente vai iniciar um trabalho, né? E aí a gente tem que buscar as informações que estão disponíveis, né? Dando um exemplo aqui do estado que a gente trabalha, o Acre, você tem muita coisa boa no zoneamento ecológico e econômico, então a gente precisa saber qual solo que a gente está trabalhando, né? O clima é muito importante, então qualquer técnico tem que estar muito atento e obter informações do Instituto Nacional de Meteorologia, que são disponíveis gratuitamente. Como é que está a chuva em função dos meses, né? Como é que é a temperatura, né? Que solo que a gente está falando? Essa propriedade tem acesso o ano inteiro? Não tem? Tem algum centro grande por perto? Como é que é a comercialização? Os insumos. Exemplo aqui do Acre, a gente tem um problema em relação ao calcário. O calcário vem todo de fora, chega com um valor alto, né? Então a gente tem que obter as informações de cada realidade, tá? O exemplo que eu gosto de dar muito é até do nosso estado aqui do Acre, né? Aqui a gente tem propriedade, por exemplo, grandes propriedades que estão trabalhando um monocultivo de soja, de milho, né? Mas essas propriedades elas estão localizadas ali no latossolo, que é um solo que permite isso, né? Por outro lado, a gente tem aqui no mesmo estado, em uma outra região, a gente tem, por exemplo, solos como cambissolo, que são solos quimicamente excelentes, mas o problema, na verdade, é físico, né? Na época da chuva, são solos que acumulam muita água, tem muita argila 2:1, e aí a questão de mecanização fica muito complicada, né?
mesmo tempo pensando em agricultura familiar, às vezes é uma oportunidade. Tem muito agricultor que, inclusive, cultiva milho, né? Mas num esquema manual, sem adubação, porque é um solo quimicamente muito bom. Então, cada realidade é uma realidade, né, Lucas? Entendi. Mas assim, quando se fala nesse sistema, digamos assim, da agricultura familiar, né, em um sistema menor escala, digamos assim, fala muito a questão da viabilidade econômica e do valor do produto, né? O quanto que isso pode, digamos assim, como que a gente pode conseguir aumentar o valor, né, desse produto para que a gente possa seja produtivo, competitivo em relação aos outros sistemas, né? Como é que seria esse processo assim? O que você tem visto, né, de exemplo? Aí, pode ser no Acre ou por onde você passou aí? Perfeito. Eu acredito muito, Lucas, que os produtos da Amazônia eles podem alcançar altos valores de agregação de valor, tá? Então a gente, às vezes o agricultor familiar ele não vai conseguir ganhar na quantidade produzida, né? Às vezes a produtividade é menor, principalmente alguns tipos de sistemas de produção tradicionais, etc. Mas o produtor pode estar ganhando no valor, né? Fazendo um produto com maior qualidade, onde ele vai ter um preço mais valorizado. Então, eu acredito muito no processo de certificação desses produtos, né? E aí, certificação, a gente tem várias alternativas, né? Uma que é muito falada, todo mundo conhece, é a certificação orgânica. Beleza, ótimo. Acredito que tem um potencial enorme, né? Para a certificação orgânica aí, diversos sistemas tradicionais aí apresentam esse potencial. Mas a gente pode estar pensando também em certificação de origem, né? Que aqui no Brasil a gente chama de indicação geográfica, né? Os franceses trabalham muito bem essa questão, né? Do vinho, do queijo, etc. E existe o selo também da agricultura familiar também, né? Que hoje vem sendo trabalhado e que também é um selo adicional aí. Muita gente às vezes pode estar no mercado e falar, pô, vou levar esse produto aqui que está ajudando a agricultura familiar, que eu acredito, etc, né? Então eu vejo a agregação de valor com muito bons olhos e como um caminho importante a ser conquistado aqui pela agricultura na Amazônia. E a gente pode citar exemplos. Aqui perto de Rio Branco, já no estado de Rondônia, existe uma cooperativa do RECA, muito organizada, que faz um sistema de produção lá diferenciado para produzir cupuaçu, pupunha. Por que não esse produto ter um selo adicional de indicação geográfica? Você pega o Guaraná produzido pela etnia Sataré-Maué, no Amazonas, ali na cidade de Maués, num sistema tradicional, lá considerado um centro de domesticação da espécie, né? Quanto que vale um produto desse se tiver um valor agregado, né? Aqui no caso do Acre tem os feijões produzidos em sistemas tradicionais em Marechal Thaumaturgo. Então, assim, isso tem muito a ser multiplicado em campo, acredito, sabe? Essa questão das certificações. E a questão também de se trabalhar com a comunidade local, né? Eu acho que é um agente importante nesse ponto, porque é como a gente, nas nossas conversas, né, que a gente já teve, a questão da importância da comunidade local trabalhar e de pegar o projeto também porque, digamos assim, se você não tem essa mão de obra que é deles, que é para eles mesmo, isso aí nunca vai acontecer. Você pode fazer qualquer projeto, né, de sistema dentro desse contexto e que isso não vá para frente. Mas, assim, é importante ter a comunidade trabalhando junto, né? As comunidades locais, as tradicionais, né? E os pequenos agricultores trabalhando junto. Sem dúvida. Sem dúvida. Eles são os principais agentes, né, Lucas? Eles que, na verdade, nós somos apenas facilitadores, né?
para facilitar as coisas, facilitar um acesso, facilitar às vezes um treinamento, mas na verdade são as comunidades que precisam incorporar isso para que elas enxerguem isso como importante e aí o processo realmente vai ter sucesso em campo. Caso contrário, só são projetos que acabam não tendo continuidade, né? Entendi. Por isso também essa importância, né, do produto, de você ter uma ideia de mercado, eu acho que é importante falar também, né, na questão de você conhecer bem o mercado. Eu acredito que o primeiro caminho, na verdade, é a elaboração do famoso plano de negócios, né? Tem um modelo, inclusive, de plano de negócios que eu considero muito legal, muito bacana, bem didático, que é o do Sebrae, né? Inclusive, já fazendo uma propaganda aqui para o Sebrae, propaganda sem ganhar nada, né? Mas o curso Empretec trabalha muito essa questão do plano de negócios e é um curso que todo mundo que faz fala muito bem, né? E é isso. Na hora que você vê você elabora um plano de negócios, você consegue chegar no quanto aquele produto tem que custar, né? E aí você também, num projeto desse nível, você vai ver a questão de mercado, ver a viabilidade econômica daquele projeto, porque às vezes a ideia é maravilhosa, mas na hora que você coloca na ponta do lápis, ela não é viável, né? Economicamente, Entendi. por exemplo. Então, interessante, porque isso vai muito em encontro com o projeto da Meli, né, que é a questão de tentar relacionar, né, por exemplo, a questão das abelhas, né, da meliponicultura, puxando aí todo o sistema de agricultura regenerativa, né, de trabalhar com as comunidades locais também, trazer conhecimento para a comunidade local, que eu acho que essa é a maior tecnologia, porque hoje em dia a gente fala tanto em tecnologia, mas a gente sempre pensa no quê? No computador, sei lá, na imagem de satélite, tudo isso, mas às vezes a tecnologia que falta é apenas o conhecimento, né? Assim, apenas eu digo, mas é algo que tem muito valor. Então, e eu acho que quando a gente trabalha junto, né, trazendo sempre esse lado, questão ambiental, questão de educação também, né, a própria pesquisa, que eu acho que cada vez mais essa pesquisa tem que estar ligada ao problema local, né, que eu acho que é importante, a gente consegue, talvez, digamos, trazer mais esses agentes, né, para esse conhecimento que falta chegar até eles, né? Eu acho que você tem muita experiência para falar sobre isso. Eu acho, assim, em termos das experiências que você já passou de campo, assim, você poderia falar alguma coisa relacionada a isso? Legal. A gente, na verdade, desde que eu formei, já comecei no INCRA, né? Uma coisa que me deixou um pouco angustiado era justamente essa necessidade de buscar alternativas, né? Porque a tecnologia, como você falou, a tecnologia não é só um equipamento. A tecnologia, às vezes, pode ser um espaçamento diferente, pode ser um consórcio de uma planta com a outra, enfim, né? É a questão do conhecimento, da extensão. E aí, desde essa época, a gente se colocou como profissional, a gente viu a necessidade de estar indo para campo conhecer experiências de referência. E aí aqui eu vou citar até um colega, o Flávio Quental, um cara que é um entusiasta aí da agricultura orgânica, aí, uma figura de referência aqui no Acre. Ele sempre mencionava para mim, todo lugar tem um agricultor ou mais de um de referência, é uma questão de você procurar. Isso é verdade. Qualquer município que você vai ter um cara diferenciado ali, ou um grupo, né? E aí a gente se viu, tanto como técnico do INCRA depois, quando eu passei para a universidade, com essa necessidade de conhecer experiências. E cada projeto que a gente fazia, a gente colocava um intercâmbio para visitar propriedades de referência. E aqui a gente poderia citar dezenas de propriedades, né? Mas eu vou destacar algumas assim que realmente me chamaram muito a atenção. O pessoal fala muito da questão do sistema agroflorestal para o trópico úmido.
Eu acho que é muito condizente, né? Dependendo, logicamente, da sua condição, aquela questão que a gente falou, mas é muito condizente com o clima aqui, né? As plantas crescem com uma velocidade muito rápida, aí a gente lembra até da fisiologia vegetal, lá das aulas do professor Fábio, né? Grande mestre. As plantas crescem Verdade. com muita rapidez aqui. Não só pela umidade no solo, mas pela umidade na atmosfera também. E os sistemas agroflorestais ganham valor aqui na nossa região e tem um potencial grande. Uma experiência que eu recomendo para qualquer pessoa aí que trabalha no trópico úmido é a Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu, no município de Tomé-Açu, no Pará, né? Lá são agricultores nipo-brasileiros, né? E que até a década de 70 cultivavam monocultivo de pimenta do reino, mas devido a um ataque severo de fusariose, eles foram obrigados a diversificar. E hoje eles trabalham sistemas consorciados interessantíssimos. Eles fazem eles fazem um cultivo consorciado de plantas de interesse econômico, mas plantas com diferentes ciclos, né, de produção, né? Uhum. E o que é interessante disso? Porque cada planta cria um microclima adequado, né, para as demais plantas, certo? Então vou dar um exemplo aqui prático. O cara pode entrar, por exemplo, com linhas de maracujá ou de banana, que são plantas que vão produzir com uma certa rapidez. E já nessas linhas, você já pode estar inserindo, por exemplo, plantas que seriam intermediárias ou até clímax. Então, intermediárias, açaí, cupuaçu, né? E as clímacas, as essências florestais. Então, quer dizer, esse sombreamento, esse microclima já diferenciado, dessas plantas com crescimento mais rápido, já vão favorecer o melhor desenvolvimento dessas plantas intermediárias e clímax, né? Então, é um sistema muito interessante o dos nipo-brasileiros de Tomé-Açu e é um modelo de SAF a ser observado. Eles usam um espaçamento bem parecido até com o comercial padrão deles lá, são vários croquis, mas sempre pensando nessa sintonia entre as diferentes espécies, né? E também existem sistemas agroflorestais bastante simples também, né? Tem um agricultor em Cruzeiro do Sul, seu Verdir Ferreira da Silva, que na verdade ele faz o quê? Ele trabalha muito a questão de cultivos adensados de ingá edulis, né? O ingá é uma planta muito comum aqui na Amazônia, leguminosa, perde a folha o ano inteiro, e aí ele observa que na verdade, ele executa no sistema dele esse plantio adensado de ingá, buscando uma menor concorrência com gramíneas invasoras e já pensando numa fertilização natural do solo. E ali trabalha a questão de abacate, açaí, né, outras espécies de interesse econômico. O ingá acaba sendo, apesar dele vender o fruto também e se alimentar, acaba sendo mais utilizado como um adubo verde perene, né? Essa diversificação aí que você falou é interessante até mesmo em questão de a gente pensar no mercado em si, né? Porque você tem uma diversificação, então você não depende apenas daquele mercado. Às vezes você tem flutuação de preços, né? Você tem aumento de demanda ou algo assim. Então, quando você diversifica também tem esse ponto, eu acho que é interessante falar, né? Uma outra questão que você citou aí, que eu achei interessante, que o ponto aí que eles tiveram um problema, né? Foi doença? Foi doença Isso. na época. Fusariose. Fusariose. Então, assim, teve um dano econômico para os caras pensarem, né? Você vê que surgiu de um dano econômico. Então, muitas vezes as pessoas pensam que claro que tem todo o lado de você pensar, né, no clima, no meio ambiente, tudo isso. Mas você vê que tem a questão econômica por trás, que eu acho que é por isso que também eu tenho a esperança de que a gente vai mudar muito esses sistemas ainda por conta disso, porque eu acho que cada vez mais está se tornando viável trabalhar com sistemas assim, do que em comparação com sistemas de monoculturas em larga escala, principalmente nessa região, como você falou, porque é um sistema que
é tão perfeito, digamos assim, equilibrado, que se você sai desse sistema, você acaba tendo prejuízo, né, como você falou. Então, essa agregação de valor, busca de diversificação e conhecer o local, acho que são pontos interessantes, né, para se trabalhar. Perfeito. E recomendo, você que está no Pará, visite lá Tomé Açu. Um É mestre próximo que me daqui. recebeu, uma pessoa que me recebeu, uma pessoa maravilhosa, é o Michinori Konagano. Ele é um multiplicador de conhecimento, um cara muito aberto, muito humilde, muito trabalhador, né? E é o que você falou, às vezes na crise que o ser humano tem um desenvolvimento rápido, né, de buscar alternativa. E foi o que aconteceu em Tomé Açu. Eles contam essa história, eles têm um museu lá e mostram isso, né? Foi uma crise muito pesada, essa da fusariose na década de 70, mas eles tiveram que se reinventar. E os desafios são enormes. Você falou um ponto, a diversificação, tudo na vida tem vantagem e desvantagem. Diversificação é uma delas, né? Essa questão de você ter diferentes produtos pode ajudar realmente na questão. Às vezes um está com preço muito ruim, o outro está com preço melhor. Ao mesmo tempo também, quando você está diversificando, você vai precisar ter um conhecimento mais amplo, né? Também tem isso. Buscar novas, às vezes, linhas de comercialização, né? Eles lá em Tomé Açu tiveram o desafio de fazer uma agroindústria, fazer a agroindústria, né, funcionar, porque eles começaram a partir para a questão da fruticultura e viram essa necessidade. Mas é um grupo muito organizado. Agora, uma outra coisa que eu observo muito nessas propriedades que a gente vê de referência, e eu acho que tem muito a ver com a Amazônia, Lucas, é a questão de integração produção animal com produção vegetal, né? Eu vejo isso com muito bons olhos, tá? Por quê? Porque de alguma forma aqui na Amazônia a gente tem que estar a todo momento produzindo material orgânico dentro da propriedade, para que esse material orgânico vire matéria orgânica, né? E a matéria orgânica não é só um adubo, é um condicionador de solo. E aqui para a Amazônia é muito importante, porque você vai aumentar a CTC, então vai reter os nutrientes, dificultando lixiviação, né? Melhora a biologia do solo, melhora a estrutura do solo e fornece nutrientes também, né? E aí eu também gostaria de citar duas experiências principais, né? Tem um agricultor incrível em Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, para quem não conhece, é o interior aqui do Acre, uma das regiões aqui mais ocidentais do Brasil ali, pontinha do Acre. E ele é um hortifrutigranjeiro, trabalha com galinha poedeira para corte também e suinocultura, né? E aí o seguinte, o resíduo desses animais ele vai utilizar, no caso da parte da avicultura, ele vai utilizar na olericultura, na produção de hortaliças, né? E o resíduo de suínos, ele trabalha uma fertirrigação para preparar alguns solos, fruticultura, né? Então é bem interessante a propriedade dele. Só que, quando a gente fala de suíno e ave, você precisa ter uma estrutura diferenciada. Esse agricultor tem, o Marquinhos, ele é muito bom, autodidata, tem um conhecimento incrível e tem uma estrutura para ele trazer esses insumos. Milho, farelo de soja, etc. Tá? E aí você pode perguntar, poxa, mas aí a Amazônia, você ficar dependendo de soja, milho, né? Como é que a gente poderia trabalhar a integração, produção animal com vegetal? Bom, aí você poderia deixar de lado a suinocultura e a avicultura, né? Se você não tem aptidão para isso e nem estrutura. E você poderia trabalhar com uma coisa mais simples, que seria a criação de bovino confinado, né? Para produzir o esterco, né? Ah, mas qual que é a vantagem do bovino? Bom, o manejo do bovino é muito mais simples do que no caso aí dos suínos e dos frangos, tá?
E no caso do bovino, a gente consegue atender a alimentação desses bovinos com plantas que são adaptadas e viáveis aqui para a Amazônia, né? Então, por exemplo, pensando em fontes de carboidrato, que na verdade vai ser a maior quantidade de alimento, a gente poderia trabalhar com cana-de-açúcar ou capim-napieiro, né? Trabalhar aí uns 80% aí da alimentação. E aí, os 20% a gente trabalhar com plantas com alto teor de proteína. Então aí a gente poderia trabalhar com espécies não convencionais de forrageiras, como por exemplo a Cratilha argentea, que é um arbusto forrageiro nativo do país, aí, com alto poder de rebrota. Poderíamos pensar em espécies até exóticas como a leucena. Algumas pessoas têm muito receio com a leucena pela questão dela ser vista como uma invasora. Recentemente no Equador a gente observou uma espécie que eu particularmente não conhecia ela como forrageira, mas muito interessante para o trópico úmido, que é a amoreira, a amora. Ela também serve como alimento para o gado, tem um alto teor de proteína. Existe o botão de ouro, margaridão, também, que está presente no Brasil inteiro, aí também é considerada invasora, também pode ser utilizada na alimentação de bovinos, gliricídia, puerária, enfim, temos bastante opções, né? E no caso só alguns números, né, que me chamaram muito a atenção. Tem um livro do Malavolta que ele fala que um boi pode chegar a produzir 25 toneladas de estrume por ano. E uma vaca aí em torno de 11 toneladas de estrume por ano. Quer dizer, então, é uma quantidade satisfatória de material orgânico que você poderia estar produzindo na sua propriedade. E esse material você está utilizando em adubação orgânica, seja para olericultura, fruticultura, etc. Tá? Esse sistema de bovinos confinados, a gente observou esse sistema tanto na Costa Rica como no Equador. É uma proposta da CAT bem interessante para a agricultura familiar, visando uma substituição da técnica de queimada. Ah, entendi. Então, o ponto interessante é isso. Então, é a questão da quantidade de animais que você vai utilizar, que é mínima. Você citou um aí, eu acho que isso, no caso, um boi, né? Você falou, né? A gente chegou a ver um agricultor, uma propriedade orgânica lá na Costa Rica. O agricultor tinha 2, 3 animais só. O foco dele era a produção de esterco. E aí, qual que era o carro-chefe dele? Ele também trabalhava a questão de rapadura. Então, ele tinha cana tanto para o animal, como também para a agroindústria dele, para ele fazer rapadura. E aí já é interessante, porque ele também vai ter o resíduo da cana moída, que você pode misturar, você poderia misturar com esterco para fazer o composto, material rico em carbono e material rico em nitrogênio, né? Fazendo lá 20:1, relação adequada. E esse agricultor também trabalhava a questão de café, né? Então ele tinha rapadura, café como carro-chefe, mais a unidade de bovino confinado para a produção de adubo orgânico. De adubo orgânico. É muito interessante esse exemplo aí. Tem só uma pergunta aqui. A Luísa Romero perguntou quais são as maiores dificuldades para se instalar um SAF. Quais as dificuldades, assim, digamos? Olha, Luísa, né? Na verdade, isso vai depender muito da sua condição, da sua característica de solo, da mão de obra disponível na propriedade, né? Mas assim, a primeira coisa, a gente tem que saber o seguinte: quais espécies que eu vou trabalhar? Né? Esse é o primeiro passo. Quais espécies que você quer trabalhar, né? E aí você vai definir isso provavelmente por uma questão econômica, né? Sabendo as espécies, nós temos que conhecer a ecofisiologia da espécie. Vou te dar um exemplo típico aqui. Aqui no Acre, nós temos o açaí solteiro. Se não me engano, a espécie é Euterpe precatória. Se eu não te falando besteira, eu confundo um pouco entre eles, né?
E aí uma pesquisa aqui de um colega nosso da Embrapa, o Dr. Romeu, um cara fantástico também na fruticultura aí, observou que ele testou o açaí em diferentes condições de sombreamento, né? E o Sombrite 70% foi o que viabilizou um bom desenvolvimento da muda, inclusive com baixa incidência de antracnose. As mudas nos outros sombreamentos, além de baixo desenvolvimento, alta incidência de antracnose. Então, assim, se você quer produzir, por exemplo, açaí, vai considerar o seu açaí no seu sistema de produção, você já tem que pensar em alguma planta que vai crescer rápido e que vai sombrear esse açaí, né? Eu estou dando um exemplo, mas isso a gente tem que estudar todas as espécies que a gente deseja utilizar, tá? Se você se interessar, Luísa, o meu e-mail é eduardo@ufac.br e eu posso te enviar alguns croquis muito interessantes do pessoal da cooperativa de Tomeaçu. Acredito que eles têm croquis excelentes que pode te auxiliar aí, tá certo? Mas o primeiro passo é conhecer as características de cada espécie. Então, por exemplo, vamos trabalhar açaí, por que não, às vezes, fazer o consórcio de açaí com banana? Vi muito isso no Amapá, numa propriedade do Francisco Tolosa, outro cara de referência agricultor. Ele já trabalhava esse consórcio de banana com açaí ou banana com cupuaçu, para já garantir esse microclima diferenciado para essas espécies. Não sei se eu respondi, mas acredito que dei um norte aí, né, Lucas? Não, com certeza. A resposta foi bem completa, sim. Tem uma outra pergunta aqui da Dori. Açaí pode plantar em terra onde tem castanheiras? Deixa eu ver se é isso. Acho que é isso mesmo. Olha, o açaí, bom, esse açaí de touceira, ele é muito exigente com a questão de água, né? Então, assim, o que eu conheço de maior produção de açaí é o pessoal do Amapá que faz um manejo de açaizal em várzea, né? E ali você tem uma produtividade enorme. Agora, se você for pensar em trabalhar a questão de açaí mais aí numa terra firme, você tem uma variedade da Embrapa que acredito que esteja um pouco mais adaptada à questão de terra firme, mas você vai precisar estar muito atenta na questão hídrica, de ou ter irrigação, ou você trabalhar plantas ali que vão criar esse microclima diferenciado e que permitam aí um bom desenvolvimento da planta e um menor estresse hídrico, tá? Agora, nada impede de você também inserir essências florestais no seu sistema, né? Só que tanto a essência florestal, que no caso aí é a castanha do Brasil, como o açaí, vão ser dependentes de sombreamento nesse início de desenvolvimento. Uhum. Então você tem que pensar em um terceiro componente, isso na minha humilde visão, tá? Para criar esse microclima adequado para essas duas espécies. O grande lance aí é que a espécie, a essência florestal, você vai plantar num espaçamento maior, né? Em relação à questão do açaí. Mas como falei, eu posso passar para vocês bons croquis que o mestre Michinori Konagano que fez quando tive a oportunidade de visitar a Canta. E, na minha opinião, são modelos excelentes aí pensando em plantas perenes consórcios para a Amazônia. Muito bom, muito bom. A Carla Gasparini perguntou, existe programas de acompanhamento para agricultor, para indicar quais culturas seriam melhor para o manejo? Como é que está a extensão aqui na região? Como é que está essa questão aí de programas, né, para acompanhar o agricultor? Como é que está a assistência? Sabe dizer? Olha, Lucas, eu confesso para você que eu não tô por dentro hoje como está a questão de extensão no país. O que a gente sabe é que o país está num momento de crise financeira e as ações do governo acabam sendo afetadas, né? Mas acredito que o agricultor, se tiver a oportunidade de provocar,
né, pessoas certas, com certeza ele vai acessar a informação. Às vezes pode ser até viável, dependendo da localidade, uma visita técnica, né? Então eu acredito que o agricultor tem que meter as caras. Todo mundo tem que meter as caras, o agricultor também. Você está com alguma demanda? Manda um e-mail lá para entre em contato com o professor, vai no escritório da Emater da sua cidade. Se você não meter as caras, também a coisa não vai chegar, né? Agora, em relação a contratos hoje do governo estadual, federal com empresas, eu confesso que eu não sei que pé que está isso. Realmente. Mas queria mandar um abraço para a Carla, que foi colega nossa lá em Minas também, viu? Obrigado pela pergunta. Mas eu acho que isso é um problema ainda estrutural, né? Essa questão ainda da ligação aí de todo o sistema, né? Que a gente tem de tecnologias para chegar até o agricultor. Isso aí. Eu sei que a universidade é uma delas, mas eu acho que, né, existem mais que deveriam funcionar também. E eu acho que é um grande problema, eu acho, para qualquer região do país, né? Eu acho que isso é importante. Você falou um pouco aí de algumas espécies aí, digamos assim, não convencionais, né? Eu acho que isso é um outro ponto que tem aumentado muito, eu acredito. O mercado também pede um pouco isso, né? De você trazer um pouco mais dessas hortaliças não convencionais ou qualquer outro produto não convencional. Como é que você acha? Você acha que acho que a Amazônia, nesse ponto, tem um diferencial muito grande, né? Tem. Eu acho que você tocou num ponto muito interessante, que a gente, de alguma forma, Lucas, a gente precisa buscar valorizar essa biodiversidade. E não tem como a gente falar de valorização sem pensar no aspecto econômico, né? E aí a gente pode citar alguns exemplos, né? Aqui agora há pouco eu falei dessa espécie Cratilha argentea, não sei se alguém já tinha ouvido falar. É uma leguminosa presente de alta plasticidade fenotípica, tem no Cerrado, tem na Amazônia, tem na Caatinga, já vi até registros no Pantanal. E é uma planta forrageira, com pouco tanino, muita proteína, né? E que está aí, que pode ser utilizada e que ainda não existe a nível comercial no país. Olha que interessante. A gente encontra a nível comercial na Bolívia, por exemplo, mas aqui no nosso país a gente não tem um cultivar comercial ainda. Então, um dos entraves, inclusive, para quem quer trabalhar é obter semente. E aí eu aqui destaco até o trabalho do Walter Matrangolo, da Embrapa Milho e Sorgo, que é um entusiasta aí nessa questão de cratilha e um multiplicador de semente mesmo e distribui para o Brasil inteiro, para muitos agricultores, formou uma rede, né? Um outro exemplo tem um colega aqui nosso, um grande amigo, o Márcio Alessio, ele fez o doutorado dele com timbó, não sei se vocês já ouviram falar, quer dizer, uma planta aqui da Amazônia também, que tem muito rotenona, um potencial incrível aí para servir como inseticidas naturais, né? E pouco aproveitada, né? Inclusive aqui no Acre, esse trabalho do Márcio, que foi um trabalho de prospecção de acessos, viu acessos com alta quantidade de rotenona, né? Então isso aí poderia ser explorado. Tem a questão das punks, as plantas alimentícias não convencionais. E aí, na hora que você vem para uma Amazônia dessa, você vê tanta comida boa, tanta comida gostosa, que a gente nunca nem imaginou que existia. Existe uma batatinha aqui que chama ariá. Nossa, é uma delícia, né? Você faz cozida, com sal, a própria pupunha. Enfim, existe um mundo, né, de coisa. O que o que está faltando são trabalhos que a gente chama aqui de etnobotânica, né? Precisa ser ampliado isso. Tem muita gente fazendo, mas precisa ser ampliado. Será que temos outras plantas com potencial para servirem como forrageiras? Será que temos outras plantas com potencial de servirem como inseticidas? Plantas com potencial de servirem como medicamentos, né? Só que isso é um processo, né, que vai desde o campo da prospecção até a parte do laboratório para analisar os ingredientes ativos,
até uma parte de escritório que é a patente, né? E aí não é fácil, mas eu acredito que tem que é uma linha que tem que ser observada, né? Não, com certeza. Você falou a questão da semente aí, né? Eu acho que ainda é um problema muito grande, porque além de tudo existe também uma burocracia muito grande, né, para se trabalhar com esse processo de até mesmo do fornecimento, né, de sementes para as propriedades. Eu sei que tem que ter uma regulação, obviamente, mas é bastante complicado trabalhar com isso, né? Assim, de você até mesmo padronizar. Você tem que ter um padrão, né, de germinação, você precisa ter um padrão Sim, distante de crescimento da planta. E é sim, sim. bastante complicado isso, né? Na verdade, se você. Existem aí dois aspectos. Se você for trabalhar a questão da semente crioula, e aí você não estiver comercializando, aí tudo bem você está distribuindo ali, né? Isso é comum e tranquilo. Mas se você chegar no nível de comercialização, aí você vai ter que ter todo um procedimento aí. Para começar, você vai ter que se registrar no Ministério da Agricultura, né? Você vai ter que conhecer a fisiologia de cada semente dessa para saber a condição de armazenamento adequada, a longevidade dessa semente, né? E você vai ter que, na hora que for comercializar, ter as informações da qualidade dessa semente. E aí você é dependente de um laboratório registrado pelo Ministério da Agricultura. Tá? Mas eu acho que existe também esse potencial. É tudo uma questão de plano de negócios, né? Ver se é viável economicamente. Mas que existe demanda de sementes nativas, a gente sabe que existe. Para viveiro, né? Para recuperação de áreas. Então, eu acho que você tocou num ponto bem interessante. É um tipo de manejo, né? Que pode ser trabalhado. E para a própria conservação também, né? Eu acredito que sementes é uma forma de você poder conservar também, né? Criar bancos, né? De germoplasma, possivelmente, né? Porque eu acho que essa variabilidade também não pode se perder, digamos assim. Porque por mais que você tenha esse melhoramento, né? Esse melhoramento natural, que você vai selecionar, né, as melhores, mas não pode também perder essa variabilidade, que depois você pode recorrer a ela, né? Então é interessante também pensar nesse ponto de preservação também, né? De conservação desse material, né? Genético. Sim, e aí você entra tanto para as essências florestais como para os cultivares tradicionais, né? Então, aí isso que você falou é muito, muito importante, porque reforça aquilo que a gente falou no início aqui do bate-papo, de agregar valor à produção desses agricultores, né? Você pega aqui, esses agricultores que estão cultivando, que estão conservando cultivares tradicionais. A gente pode dar o exemplo aqui do Vale do Juruá, a reserva extrativista Alto Juruá. Encontramos ali mais de 15 tipos de mandioca, a gente tem mais de 20 tipos de feijão, 6 tipos de batata doce, né? Quer dizer, esses caras, esses agricultores tradicionais, eles estão prestando serviços ambientais para a sociedade, tanto do ponto de vista de conservação das florestas primárias, como também da conservação de recursos genéticos, né? E aí, quem que está pagando por isso? Esses caras estão recebendo alguma coisa por isso? Então é um ponto que a gente tem que começar a discutir e trazer isso através de projetos, né? Essa discussão através de projetos e de ações, né? Não é nem discussão, são ações. A gente aqui na UFAC tem muito trabalho com esses cultivares tradicionais. E uma vez a gente estava até num evento, foi bem interessante, porque uma indígena perguntou: beleza, vocês vêm aqui, pesquisam os cultivares, mas o que é importante isso para a nossa comunidade? E a pergunta fantástica, né? Porque realmente tem muita gente que vai lá, tem uma diversidade e tal, mas qual que é a importância disso? E aí foi o que a gente respondeu, né? A importância disso é, primeiro, você mostrar que existe uma riqueza e uma diversidade, né? E mostrar que vocês estão prestando serviços ambientais e essa justificativa pode ajudar vocês através de projetos que vá melhorar aí a produção de vocês, agregar valor ao produto de vocês, as condições de vida, né?
Então, às vezes um artigo falando sobre isso, sobre um sistema de produção, às vezes é interessante por essa questão desse marketing. Não só ficar no meio acadêmico ali, mas usar isso para você obter um selo, para você obter um recurso para um projeto, etc. Exatamente, né? Eu acho que isso cai num ponto bastante interessante que a gente até está pensando em trabalhar um pouco isso também, que dar valor a esses serviços que são prestados que até então não deram valor, digamos assim, não tem um valor monetário para isso, mas a gente precisa começar a trazer, porque estão prestando serviço, né? A partir do momento que está conservando ali a propriedade, está conservando a floresta, né? Está mantendo a biodiversidade, e trabalhando isso também dentro desse sistema, digamos, mais sustentável, ele está prestando um serviço para a humanidade. Quando se fala em Amazônia, principalmente, acho que todos os biomas são assim, acho que, né, isso aí não tem dúvida que todos os biomas devem se trabalhar de acordo com o bioma. Mas assim, já está, infelizmente, o Instagram pode derrubar a gente aqui a qualquer momento, e eu queria encerrar, o Edu, perguntando para você, assim, o que é que você espera aí do futuro, o que você acha que nesse contexto da agricultura, da própria agropecuária, como você citou aqui no contexto da Amazônia, o que você acha, o que você espera para o futuro aí? Olha, eu espero que quem é agricultor se mantenha, né, nessa profissão, porque acredito que esse é o grande emprego do futuro. Essa é a grande segurança que você tem. Porque a grande dificuldade, Lucas, para a gente que mora na cidade no futuro vai ser emprego, né? E o cara que é agricultor, apesar de a gente saber da grande dificuldade que é ser agricultor, né? Mas a sociedade sempre vai depender desse cara, né? E esse é o que está com o futuro melhor na minha visão, por incrível que pareça, porque eu vejo que a sociedade vai entrar um pouco em colapso, já está entrando, né? Sou um cara positivo, acredito que nós vamos aprender com os colapsos, mas quem estiver produzindo alimento vai estar na frente, inclusive até para a própria soberania, né? Então eu acho que a gente tem que estar próximo cada vez mais dos agricultores mesmo, temos que fortalecer esses agricultores, tá? Para que a gente reduza essa reconcentração enorme de área, que às vezes é muito comum em algumas localidades da Amazônia, e temos que passar esse incentivo, que esses caras que são os futuros, e que estão numa situação favorável lá na frente, na minha visão. Sim, com certeza. Então, muito obrigado, Edu. Acho que foi Eduardo, desculpa, professor Eduardo. Que isso, não, pode muito chamar obrigado. Edu. Muito obrigado mesmo, eu acho que assim, foi perfeita aí a live, eu acho que respondeu a pergunta do pessoal. Infelizmente o tempo é muito curto, né? A gente começa a embalar, quando começa a pegar o ritmo, o que o Instagram limita, né? Mas assim, foi sensacional. Muito obrigado mesmo. E o pessoal aí, quem quiser também entrar em contato com a Meli, mandar e-mail para o Eduardo, pode mandar para a Meli também, que a gente passa o contato dele. E aí a gente vai conversando. Tá bom? Perfeito, a gente que agradece, Lucas. E se alguém se interessar aí por essas experiências, a gente tem alguns filmes, podemos enviar tudo isso por e-mail sem problema. A ideia é multiplicar mesmo, tá? E pra gente é uma honra e muito bom rever amigos. Muito bom mesmo. Então, um abraço a todos, boa noite aí, viu? Abraço, boa noite. Obrigado vocês. Valeu, valeu.